vigilância constante. Vamos iniciar no domingo de hoje uma jornada que a gente chama de período do Advento. É o período litúrgico onde nós somos lembrados e relembrados várias vezes dos sinais, profecias da chegada do Salvador, desde Belém até Belém da Judéia, até a sua segunda vinda como rei. Somos convocados nas leituras de hoje para nos preparar. Na leitura do Evangelho de Marcos, nós nos deparamos com o que pode ser chamado de uma profecia para os últimos tempos, onde pode ser muito mal interpretada, mal lida, e foi durante muito tempo, em alguns momentos, em alguns círculos, muito mal lida. Mas essa profecia dos últimos tempos, que chama a humanidade para uma unificação, a unificação dos escolhidos, a unificação da plenitude dos tempos. Mas antes de fazer esse papel de profeta do fim do mundo, de uma pregação literalista, fundamentalista, temos que ter diante de nós o que o texto nos convida, o que o texto tem a nos falar. Antes de fazer essa questão, temos que estar, de certa forma, conscientes, não nos prendermos ao medo do fim do mundo, a uma ansiedade, a uma interpretação que gera morte. Mas devemos seguir o exemplo que o próprio texto nos diz: estarmos vigilantes, estarmos despertos. Ao contrário de fazer uma matemática louca de profecias, que muitos grupos têm, inclusive livros até famosos, desse texto principalmente, matemáticas com textos sagrados diversos, e decorando e determinando datas, determinando vindas e idas, não devemos dar ouvido a essas matemáticas de falsos profetas, de espíritos enganadores, que prometem e nunca chega. Você tem até as grandes decepções, as frustrações. Às vezes as pessoas com boa fé, infantil, mas boa fé, acreditam e vão fundo, mas aquilo não se realiza. Jesus não vem na data esperada, Jesus não vem no feriado, Jesus não vem no dia de semana e nunca vem. Mas devemos nos manter distantes e que o Espírito de Deus nos mantenha assim distantes desses espíritos, dessas interpretações. Mas devemos ter um coração vigilante. Devemos buscar essa vigilância na sabedoria, na paciência, na tranquilidade, no entendimento bíblico, no entendimento histórico corretos. Existem entendimentos históricos errados. Para podermos entender um texto, devemos buscar aquilo que é não perfeito, mas a melhor forma de entender. Perseverar as nossas mentes, a nossa alma, numa mentalidade, não no mundo destruído, ou no mundo que vai ser destruído, no medo, no sentimento de medo, de fanatismo, mas devemos ter a consciência de que sim, vivemos num mundo de muitos medos, vivemos num mundo de muita violência,
de desumanização. Vivemos num mundo onde os valores da bondade, do amor, eles são esquecidos. Um mundo onde as realidades climáticas que nós temos vêm se mostrando catastróficas. Já é uma realidade, não é profecia. É uma realidade onde o mundo paga. Paga pelo quê? Paga pela ganância, pela exploração no qual ele vem sendo vítima. A mãe terra, os animais, a vida animal, vegetal, tudo em nome do poder, do lucro, da fama, do domínio. Desculpa. Tudo em nome desse poder. Nós, infelizmente, como humanidade, somos parte desse problema. Nós nos desumanizamos. Nós desumanizamos o nosso irmão, nós desumanizamos a nós mesmos, exploramos e destruímos o meio ambiente no qual nós vivemos e dependemos. Tudo em nome de uma suposta sobrevivência no mundo moderno, aonde uma ínfima quantidade de pessoas, os chamados bilionários, de nomes que eu nem imagino, ganham bilhões a cada segundo, aonde também do outro lado, massas de milhões de pessoas trabalham e são exploradas e desumanizadas por isso tudo. E digo, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar cada vez mais. O ser humano, às vezes, por uma ilusão de que a tecnologia, as inovações vão facilitando a vida. A gente acha que facilita. A gente acha que estamos vivendo num mundo, às vezes, muito melhor do que ontem. Em muitos sentidos Em muitos sentidos, muita coisa melhorou. Para alguns, para outros piorou. Vivemos num mundo onde existem ilusões, de acordo com as chamadas bolhas sociais no qual nós vivemos, bolhas sociais do mundo digital, no qual nós interagimos. Existem bolhas de violência, existem bolhas de luxo e riqueza. Tudo isso são ilusões de um mundo onde ele quer, como um sistema, vendar nosso olho. Vendar nosso olho para a realidade que não é exatamente essa realidade social que vivemos, mas é uma realidade macro, onde todos nós vivemos e dependemos, onde todos nós, como organismo vivo de um planeta, nós dependemos do ar, da água, do solo, do alimento. Nós dependemos das outras criaturas que habitam este planeta. Nós dependemos dos astros que circundam esse planeta. Estejamos vigilantes, para que nós não precisemos cair para perceber, para que nós não precisemos nos destruir para perceber em algum momento que nós estamos nos destruindo. Às vezes é dolorido tomar a consciência da destruição que o ser humano traz. É confortável viver uma vida de aparência. É confortável viver uma vida onde eu estou satisfeito na minha bolha. É satisfeito. Mas isso vai gerando uma ilusão no coração. Vai gerando uma morte espiritual. Vai gerando a falta de amor ao próximo. Devagarinho. Essas coisas acontecem de forma sutil. Não é do dia para a noite, para a maioria. Mas é algo que vai nos tirando pedaços da nossa humanidade. Num mundo onde as pessoas têm se robotizado. Um mundo onde o meu irmão não tem nome, ele tem número. Um mundo onde a terra, o animal, a árvore é produto. No mundo onde existe a exploração pela exploração. Um explora o outro.
Jesus nos chama no Evangelho para a gente cair na realidade. Nós somos trabalhadores de um reino. Nós somos trabalhadores de um rei. Devemos ficar acordados. Devemos estar conscientes. Não devemos nos esconder. Tomar consciência dessas coisas e não nos deixar dominar pela ilusão que nos rodeia, numa sociedade que a gente está vulnerável, a gente vai sofrer e a gente tem que viver. A questão é tomarmos consciência que a vida não é só isso. A nossa existência não é só isso. Nós temos alma, nós temos coração, nós temos mente. Somos indivíduos amados por Deus. Nós somos indivíduos, do mesmo modo, amados por Deus, chamados para amar o mundo, amar a criatura, amar o irmão e a irmã. Buscar esse entendimento exige uma maturidade em Deus. Orar a Deus pedindo, pois nós não somos capazes por nós mesmos. Às vezes tem muito estudo, muita sabedoria, mas acaba caindo em um momento. Acaba se alienando de alguma forma. Deus nos olha numa direção, numa dimensão onde Ele nos chama para ter os olhos abertos, não dormir espiritualmente e às vezes até fisicamente, não dormir, não fechar nosso olho para a realidade da vida, da nossa vida. Devemos ter consciência da nossa vida e da vida do próximo. Sabemos que não sabemos, nem o dia nem a hora, nem o momento nem a forma, mas Ele virá. Ele virá. E nossa alma tem que estar preparada, pois Ele já vem a nós. Então a gente já deve estar consciente da volta de Cristo em nós. Como eu disse, somos trabalhadores de Deus. Ele trabalha em nós. Ele vive em nós. Devemos estar conectados a esse Deus. Devemos ter pensamentos do próprio Deus, pensamentos que se adaptem ao poder da graça de Deus. Não pensamentos egoístas, maldosos, vingativos, e é o natural da humanidade. A gente vai ter esses pensamentos, a gente vai trabalhar com essas questões negativas dentro de nós, mas devemos buscar melhorar, devemos buscar uma intimidade com Deus, pedir: se eu tenho inveja, Senhor, transforma a minha inveja em um sentimento bom. Se eu tenho raiva, ódio, Senhor Deus, transforma esse sentimento num sentimento bom. A verdade que habita em nossos corações, ela já habita em nós. Devemos alimentar a bondade de Deus que está dentro de nós com pensamentos bons. Devemos viver no caminho da verdade, da misericórdia, do amor, da penitência. Teremos uma transformação. Da mesma forma que a maldade transforma gradativamente o ser humano em máquina, a bondade transforma gradativamente o ser humano em filho e filha de Deus. E que esse nosso Senhor que retorna em nós nos encontre despertos e vigilantes. Ele nos chama, esse Rei chama e clama: acordem da sua alma, acordem da ilusão, vigiem sempre. Amém.